Hoje a gente vai mergulhar numa história bem simples, mas que, olha, esconde umas lições bem profundas sobre dinheiro, sobre disciplina. Vamos conhecer a famosa parábola do café. E a história toda começa com essa pergunta: será mesmo que um hábito pequeno, uma coisa do dia a dia, pode ser a chave para uma vida financeira mais tranquila? É uma pergunta que faz a gente repensar aqueles gastinhos que nem notamos. Bom, então vamos entender isso direito. A parábola parte de um cenário que, nossa, muita gente vai se identificar. É um experimento mental bem famoso para quem estuda finanças. Pensa só, R$1. Parece quase nada, né? Aquele cafezinho para dar uma acordada, uma pausa na rotina. É um valor tão pequeno que a maioria das pessoas nem conta como um gasto de verdade. E é aqui que a coisa muda de figura. Em vez de gastar, a proposta é pegar esse mesmo realzinho e investir. Mas não é só uma vez, não. É todo santo dia, religiosamente, por 30 anos. O que será que acontece com esse dinheiro? E o resultado tá aí, mais de R$50 mil. Começando com apenas R$1 por dia. É o poder dos juros compostos e da constância transformando uma moedinha em um valor bem expressivo. É de cair o queixo, né? Agora, o mais interessante é ver como as pessoas reagem a esse número. Essa historinha simples acaba gerando uma divisão bem clara de opiniões. Pois é, de um lado tem uma turma que acha a ideia genial, sabe? Vê ali uma porta de entrada para começar a pensar em finanças. Do outro lado, tem o pessoal mais cético, que fala que isso é uma simplificação boba, que a vida real não é assim. Mas a verdade é que tem lições importantes nos dois pontos de vista. Porque, no fim das contas, a parábola não é tanto sobre o café, nem sobre o dinheiro em si. É mais sobre os princípios que ela revela. Vamos dar uma olhada no que está por trás desses números. A primeira lição, e talvez a mais importante, é sobre disciplina. O ato de investir todo dia, mesmo que seja só um pouquinho, exige compromisso. É um exercício diário de dizer não para um prazer imediato, pensando num objetivo maior lá na frente. E olha, essa frase da nossa fonte resume tudo de um jeito perfeito. A recompensa não vem de um gesto grandioso, mas da soma de pequenas ações feitas dia após dia. O prêmio é o resultado direto de um hábito disciplinado. E isso nos leva direto para a segunda grande sacada da história. Aquela eterna batalha entre viver o agora e planejar o futuro. Como é que a gente equilibra essas duas coisas? De um lado, tem aquele argumento do a vida é curta, o futuro a Deus pertence. Mas, como a fonte mesmo aponta, estatisticamente a chance da gente viver até os 60, 70, 80 anos é altíssima. Pessoas mais sensatas entendem que os projetos que realmente mudam uma vida, tipo uma faculdade, um negócio, a independência financeira, precisam de planejamento e paciência. Ok, mas e as críticas? Elas existem, são válidas e a gente precisa olhar para elas. Vamos então abordar de frente os principais argumentos de quem não gosta muito da parábola do café. Essa que é a primeira grande crítica que sempre aparece. Com a inflação, R$50 mil daqui a 30 anos não vão comprar a mesma coisa que compram hoje. E olha, é um ponto justo. Então, o pulo do gato é o seguinte: a parábola nunca prometeu deixar ninguém rico. A pessoa da história economizou só R$1 por dia, gente. O objetivo não é o valor final, mas sim mostrar que o princípio funciona. É sobre provar que o hábito de poupar e investir dá resultado. Outra crítica bem comum é sobre a rentabilidade usada no exemplo, que é bem conservadora. E isso nos leva a uma pergunta muito poderosa. O que acontece se a pessoa que já criou o hábito de investir buscar retornos só um pouquinho melhores? E essa ilustração aqui mostra isso de um jeito impressionante. Se a gente aumentar a rentabilidade mensal em só um pontinho percentual, o resultado final triplica, vai para R$150 mil. Isso prova que, depois que o hábito já existe, pequenas melhorias nas escolhas de investimento podem gerar resultados gigantescos. Com isso, a gente finalmente chega no verdadeiro coração da história. Se o ponto não é o café e nem ficar rico com R$1 por dia, então qual é o verdadeiro propósito dessa parábola? O café é só um símbolo. Ele foi escolhido porque é o exemplo perfeito de um gasto pequeno que muita gente tem, mas que não é essencial. Poderia ser um lanche, uma assinatura de streaming que a pessoa nem usa, qualquer pequena despesa que se repete e que não é vital. Os objetivos de verdade são estes aqui. É para funcionar como uma porta de entrada. É uma ferramenta para despertar a curiosidade, para fazer alguém olhar para o próprio orçamento e começar a ver onde dá para fazer pequenas melhorias. É basicamente uma faísca de motivação. Essa história não foi feita para quem já manja de investimentos.
O público dela, como a fonte destaca, é aquela pessoa que mal consegue fechar as contas no fim do mês, que nunca nem pensou em planejamento financeiro. A ideia é ser o primeiro passinho numa longa jornada. E assim a gente termina não com uma resposta, mas com uma pergunta para cada um pensar. A parábola nos convida a olhar para dentro, para as nossas próprias rotinas e questionar qual é o café da nossa vida. Qual é aquele pequeno gasto que parece inofensivo, mas que, se a gente mudasse o destino dele, poderia ser o começo de uma grande transformação.